Bom dia a todos. Que a graça, e a paz do Senhor seja abundante nas nossas vidas nesse dia. Acho que é sempre uma alegria a gente participar de momento de batismo. A gente lembra, da nossa conversão. A gente lembra do que o Senhor fez nas nossas vidas. Então é sempre uma alegria para nós. Uma alegria ver o que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos. Eu muito tempo tem um versículo que eu tenho meditado muito sobre ele. Um versículo que me incomodava, que me deixava contemplativo diante do Senhor. Vamos ler o versículo, aí os irmãos vão entender. É João 17, 19. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 19. O Senhor diz o seguinte. Nesse capítulo, uma oração que ele faz pelos discípulos, e ele faz também essa oração por nós, por aqueles que um dia haveriam de crer na palavra dele. Ele diz: a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. É demais para qualquer compreensão humana escutar o Senhor falar que ele se santificava. É muito para nossa mente, um Deus todo santo, Filho de Deus todo santo, dizer que ele se santificava. Era nisso que eu meditava, mas um dia o Senhor me mostrou que a ênfase aqui não é essa. A ênfase é o exemplo daquele filho que era unigênito e se tornou primogênito quando se deu por nós, quando nós fomos transformados. Nós somos feitos filhos de Deus. Então, nós, da mesma maneira que ele se santificou, nós devemos nos santificar pelos nossos. Então, o Senhor me mostrou que o importante ali, não adiantava eu gastar tempo naquilo que eu não iria compreender. Que o meu tempo fosse canalizado para isso. Se ele santificou pelos seus, todos nós devemos nos santificar pelos nossos. Tem um versículo em Levítico, que o Senhor diz, Levítico 20, 26, quem quiser abrir. E ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e vos separei de todos os povos, para serdes exclusivamente meus. Esse é o conceito do coração do Senhor de santidade, de santificação, de ser separado. Então, eu queria gastar um tempo nessa manhã dentro desse conceito de santo e santidade e depois, parte do tempo, aplicar isso em quem são os nossos, a quem nós devemos santificar. E, primeiramente, antes de apresentar o verdadeiro, eu quero apresentar alguns pensamentos errôneos sobre a palavra santo, para a gente entender completamente a vontade do Senhor. Um dos pensamentos muito equivocados sobre a palavra santo seria alguém que não peca em hipótese alguma, impecável. Se a gente lê lá em 1 João, diz: se nós dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Seria um engano. Se fosse assim, nós não poderíamos ser chamados de santos nem após a nossa conversão. Correto? Porque mesmo depois de convertidos, nós vamos entrar nesse assunto.
a gente ainda continua na batalha contra o pecado. Vários versículos na Bíblia nos levam a entender que realmente a palavra santo não é especificamente sem pecado, porque senão coisas não seriam chamadas de santas. Ósculo santo, óleo santo, mãos santas, monte santo, cidade santa. Então, o conceito de santo não é sem pecado. Outra coisa que está assim, entranhada na nossa cultura é um conceito que veio do catolicismo. Hoje, se a gente for ver, muitos, de repente, moram numa rua que chama Santo alguma coisa, ou Santa, bairro Santo isso, Santa aquilo, né? A empresa pode ter nome de santo, né? Então, o catolicismo transformou aquilo, o conceito daquilo que é um chamamento para todos os cristãos. Chama agora isso de um dom. Nós sabemos que um dom, eu posso ter um dom, o irmão não ter esse dom, ele ter um dom e eu não ter. Como se aquilo fosse um dom dado a alguns homens especificamente. E não é. Todos nós fomos chamados à santidade. Todos os cristãos, todos que aceitaram o Senhor. Todos nós somos chamados de santos. Porque foi transformado uma palavra que é um substantivo e um adjetivo, a palavra santo, ela foi transformada em um pronome. Santo fulano, santo cicrano. E também foi transformada num título. Então, isso, às vezes, nos deixa, pode nos deixar confuso. Pode deixar confuso a pessoa que, de repente, muitos anos viveram no catolicismo, ou pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Quando vê essa expressão santo, sempre vai à mente uma pessoa totalmente fora da realidade. E aí eu queria trazer um conceito que eu vi de santidade. Então vamos trazer agora o que é santidade, para a gente, dentro do conceito de santidade, entender o que o Senhor chama, para a gente entender o nosso chamado de santos. Então, o conceito que eu encontrei muito interessante diz que a santidade se trata da separação e renúncia do que é impuro, mal ou profano, através de uma vida de consagração a Deus. Então, é um conceito muito mais amplo do que simplesmente não pecar. E tem uma frase do John Wesley, que é a seguinte: a conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Então, um primeiro passo, somos tirados do mundo. O irmão Ederson lembrou aqui aquele versículo, nós somos resgatados, tirados de um império de trevas, transportados para o reino do Filho do amor. E agora a gente precisa que aquele mundo que está dentro de nós seja tirado de nós. É o segundo processo. É o processo da santificação. O processo da transformação do nosso caráter. Uma obra que Deus começa nas nossas vidas, a partir do momento da nossa conversão. Então, lá em Colossenses, esse versículo que o Ederson citou, diz que ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O próprio livro de João, nessa oração, alguns versículos antes, o Senhor diz que ele orava. Vamos ver lá, João 17, vamos ver o versículo 15. João 17, 15. Ele orando ao Pai: não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Então, a oração do Senhor não era para que
os seus filhos ficassem reclusos em um ambiente que eles não teriam nenhuma influência do mundo, ao contrário. Vivendo no mundo, nesse mundo caído, nesse mundo maligno. Ele orou para que nós fôssemos guardados do maligno. Porque é nesse mundo que o Senhor vai fazer durante o dia a dia, numa vida normal de cada um, de trabalho, de dona de casa, de filho, de escola, seja o que for a nossa rotina. Era uma rotina comum que o Senhor vai fazer esse processo de santificação nas nossas vidas. E o segundo passo, depois dessa separação, dessa conversão, é o passo da renúncia. Renunciar àquilo que é impuro. Diante de nós, as tentações são o tempo todo. As tentações, as dificuldades, o que o mundo nos oferece. Então, agora um segundo passo, é essa renúncia de tudo que nos é oferecido, de tudo o que nos é apresentado. Então, dois conceitos a gente precisa entender. Primeiro, que o pecado é uma transgressão. O pecado ele é uma ilegalidade. Quando se trata de pecado, algo que a gente sabe, a gente tem a consciência que a gente teve uma atitude, segundo a nossa consciência, o nosso conhecimento, que aquilo infringiu a vontade do Senhor. Agora, ali muito interessante, eu vi um comentário, um irmão dizendo que o pecado ele não é inevitável. Ele não é inevitável. Ou podemos dizer, o pecado é evitável. E se a gente voltar nesse versículo que eu citei, que eu tenho meditado, o Senhor diz, a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, a santificação não seria um simples momento de uma imposição de mão, de alguém, de repente, uma oração com fé. Claro que tudo faz parte da santificação. A gente tem um momento de oração, um momento de louvor, um momento de adoração. Vários momentos na vida da igreja. A gente tem várias circunstâncias. Mas o que vai nos santificar é a verdade, diz a palavra. Então a Bíblia é muito clara, quando conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então esse conhecimento da verdade, essa santificação na verdade, é um processo. Por isso, irmãos, cada momento, cada oportunidade de estudo bíblico, de reunir, seja um áudio, seja um vídeo, compartilhar uns com os outros, a gente precisa ter em conta esses momentos preciosos, porque a verdade vai sendo revelada a nós. Aquilo que de repente a gente pensava que não entristecia o Senhor, a gente começa a entender que entristece o Senhor. Aquele ato que de repente a gente faz, de repente você achou 100% normal, de repente um dia o Senhor vai te mostrar, vai te pedir que pare. O Senhor vai revelando aos poucos essa verdade, Ele vai clareando para a gente de maneira maravilhosa. Mas a santificação é através da verdade. Em 1 João é muito claro. Eu queria que nós lêssemos 1 João, capítulo 3. Vamos ler lá. Primeira João 3, versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. E o verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado,
porquanto a semente de Deus permanece nele, e nele não pode continuar, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Então, a vida dos filhos de Deus não pode ser caracterizada pelo pecado. O pecado, ele é um ato isolado. É algo fora da vontade do Senhor quando a gente cai numa situação dessa. É dessa maneira que se trata, como algo isolado, algo fora da nossa realidade. Essa transgressão, essa ilegalidade diante de Deus. A grande diferença, quando a gente tem uma situação desse ato isolado de pecado, é o socorro, é para onde a gente pode correr. 1 João 9. Não, está no 1 João 5,18. Vamos lá, mais um pouquinho à frente. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, não, esse versículo eu estou citando, não é bem esse não, irmãos. Me perdoe aqui, deixa eu só conferir minha referência. É 1 João 2,1. Mas vamos ler esse versículo. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasce de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Então, o pecado, então a vida do cristão não é caracterizada pelo pecado. Ele não é mais escravo do pecado. Mas toda vez que tem uma situação de pecado, a gente tem o nosso advogado, está aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. É essa a finalidade. Mas, se entretanto alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então esse é o conceito que tem que estar nas nossas mentes de pecado e de santificação. E parece que quando a gente cita essa palavra santidade, santificação, santo, parece que é um conceito de algo inalcançável. Imagina, de repente a pessoa tem uma dívida impagável, ele vai desistir, vai jogar a toalha. Desistiu, é impossível. Né? Então, às vezes a gente vê esse conceito como algo totalmente inalcançável. Nós só esquecemos de uma pequena grande coisa, de quem é a obra. Em Romanos fala que se aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse vai vivificar os nossos corpos mortais. Ele vai fazer essa obra. Então a gente precisa olhar como é uma obra do Senhor através do Espírito Santo e nos colocar à disposição para o Senhor poder trabalhar. É algo diário, como aquele maná, né? Mesmo, por exemplo, hoje, domingo, estamos aqui lendo a palavra, tomamos a ceia, demos esse grande testemunho, mas amanhã será uma segunda-feira. Precisaremos nos santificar nessa segunda-feira, como em qualquer dia. É um processo contínuo, é diário, e é um processo sem regras. Né? A Bíblia é muito clara. Não se trata de criarmos regras. Não toque, não faça isso. Leis. Que o próprio Espírito Santo é esse que nos vai, através da verdade, ele vai nos mostrar e vai nos conduzir e vai fazer continuar essa boa obra que começou nas nossas vidas. Tem uma frase muito interessante do C.S. Lewis. Quanto mais santo um homem se torna, mais ele chora pela impureza que permanece nele.
Então, essa é uma obra do Espírito Santo. Mostrar, convencer, fazer que tudo aquilo que a gente tem consciência que não agrada o Senhor, isso realmente nos entristecer a ponto de a gente tomar uma posição diante de Deus, o Espírito Santo, né, fazer essa obra nas nossas vidas. Agora, essa santificação tem um outro propósito, ela tem um propósito, e a gente precisa nos consagrarmos ao Senhor. Eu queria ler junto com os irmãos Romanos 6,19. Expresso-me assim nos termos de homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois, assim, como no passado, como antes de crerem no Senhor, antes de se converterem, vocês apresentaste os vossos membros, os membros do vosso corpo, como escravos da impureza e da maldade, que conduz à iniquidade ainda maiores. Agora, a partir desse momento, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo, como escravos da justiça, para a santificação. Então aqui é uma mudança de chave. Daquele que oferecia naturalmente, espontaneamente, os seus membros para o pecado, agora vai oferecer esses membros para a justiça, para a santificação. Se entregar ao Senhor para Ele fazer a obra. E é muito interessante que a Bíblia fala de tirar e colocar. Em Colossenses fala de fazer morrer tudo a nossa natureza terrena. No Sermão do Monte, o Senhor fala, arranca, né? Se o seu olho te faz pecar, arranca o olho. A gente entende bem a metáfora. Se sua mão te faz pecar, arranca. Então, há uma mudança de atitude nesse processo de consagração. De atitude diante do Senhor. Mas, ao mesmo tempo que se tira coisas ruins, precisam ser acrescentadas coisas boas que o Senhor nos oferece, através da sua palavra, através da verdade. Imagina jogar aquela água pingando, água limpa num balde de água suja, vai chegar um momento que a água suja vai sair todinha. É um processo, irmãos. Então, tira e acrescenta. Se a gente olhar lá em 2 Pedro, tem uma expressão muito interessante, que ele fala que as várias virtudes, para a gente acrescentando, vai acrescentando. Ele vai colocando várias virtudes. Porque a santidade não é uma virtude apenas, é toda uma obra do Senhor. Em Filipenses fala da gente praticar o que é verdadeiro, justo, honesto, puro, amável, e revestir do novo homem. Romanos também fala disso, despida o velho homem, vestido o novo homem. Então é um processo. Vamos falar em palavras mineiras, tirar coisa ruim e colocar coisa boa. Então é um processo. Eu acho que a gente entenderia muito claramente isso. E a gente, às vezes, corre um grande risco de querer fazer uma compensação daquilo que nos falta com aquilo que nós já temos, aquilo que a gente já pratica. Eu lembro quando... Era uma brincadeira de vendedor de carro velho que dizia, vendo tal carro lá, vendo o Chevette impecável. Aí o cara ainda colocou, não bebe, não fuma, nem dorme fora de casa. Ele estava falando que aquele carro não consumia muito, não queimava óleo e chegava dentro de casa. Mas continuava sendo um carro velho. E às vezes a gente chega por um conceito meio assim, eu não prostituo, eu não roubo, né? Eu estou na reunião todo domingo, né? Para que mais, né? Irmãos, a gente não pode
se basear dessa maneira. A gente não pode aquietar, acalmar, se contentar basicamente com isso. O Senhor quer muito mais. O Senhor quer formar o caráter do Filho dele em cada um de nós. Então, às vezes, a gente dá desculpa. Não, eu já tenho isso, eu já faço isso, eu já faço aquilo. Eu já sou bom demais. Para que eu tenho que buscar me santificar mais? Para quê? E nem com obras, né? Um conceito que vem antigo, né? De querer, através de obras, cobrir uma deficiência nas nossas vidas. Uma oferta, uma atitude. Mas Deus não quer, não nos quer por partes, Ele nos quer por inteiro. Ele nos separou para sermos povo exclusivo. A Bíblia fala que Ele tem ciúmes de nós. Então, Ele quer uma obra completa nas nossas vidas. Eu sei que é um conceito muito amplo, quando eu trouxe em alguns minutos um pouco sobre santo, santificação, santidade. Mas lembrem que é através da verdade, do estudo da palavra, de estar diante do Senhor na palavra, os nossos olhos vão ser abertos. E dia a dia, o Senhor vai nos transformando através da verdade. E o versículo que eu citei no início da reunião é este, que nós devemos nos santificar pelos nossos. Então, quanto a esse conceito, cada um depois pense, medite, estude, né? Busque nessas referências na Bíblia, que fala de tudo que a gente precisa acrescentar e nos oferecer na obra do Senhor. O Senhor, os dele, nós sabemos quem são os do Senhor. Mas quem são os nossos, os quais nós devemos nos santificar por eles? Então, primeiro, que vamos lembrar aqui, a gente está na igreja, na reunião da igreja nessa manhã, né? A importância de nós, quando pensarmos em nos santificar, pensar uns nos outros. Melhor do que qualquer abraço caloroso que nós vamos dar no irmão no final da reunião, é pensar em nos santificar uns pelos outros. Melhor do que o nosso ósculo santo, né? Claro, vamos continuar declarando a paz do Senhor, vendo o irmão, mesmo nossos textos no WhatsApp, mas a santificação. Porque o conceito de corpo ele é muito claro para todos nós. Se um sofre, todos sofrem. Né? Então, ali em 1 Coríntios 12, 26, fala que quando o membro sofre, todos sofrem. Quando o membro é honrado, todos são honrados. Então, a gente tem claro esse conceito. Então, temos que pensar nisso. Vamos santificar uns pelos outros. A gente precisa perseverar nesse processo de santificação, perseverar na comunhão dos santos, né? Graças a Deus, a gente tem muitos irmãos aqui, né? Que a gente olha para eles, eles são nos ajuda a ver diante de tanta luta que esses irmãos passaram, estão perseverando, né? Então a irmã Rita está aqui, ó, né? A gente vê vários irmãos. Cadê a Senília? Está aí hoje? Está não? A irmã Senília está aí? Quer dizer, é que nós também já está tudo virando quase ancião nessa congregação, mas a gente vê alguns irmãos com uma certa idade, um pouquinho mais alta que a nossa, a gente perseverando no Senhor, isso é inspiração. Continuar santificando. A importância de continuar, de perseverar por toda a igreja. Precisa ter esse olhar. Tanto em questão de autoridade ou de responsabilidade dentro da igreja. Então, cada um tem uma responsabilidade dentro da igreja. Desde ficar ali na porta, desde quem está na salinha, quem está no estacionamento, quem está compartilhando a palavra, quem está distribuindo o pão. Irmãos, todos nós. Da irmã que foi batizada hoje, aos irmãos de liderança, todos nós precisamos nos santificar.
Não é obrigação de alguns. Todos fomos chamados de santos. Todos fomos convocados a sermos santificados. Devemos lembrar também dos nossos familiares. Nós temos um versículo muito interessante, bem lembrado de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Devemos pensar nos nossos familiares quando a gente pensar, quando a gente considerar esse assunto. Considerar parentes. Hoje a Vanilza deu um testemunho para os seus parentes. Tem que continuar o testemunho. Todos nós. Temos que nos santificar pelos nossos vizinhos, pelos nossos ambientes de trabalho, por tudo. Ou o país, a política, tudo que acontece, vamos nos santificar, sabemos que é obra do Senhor. Vamos orar pelos nossos governantes, sem ira. Né? Então a gente precisa ver todo o nosso relacionamento, todas as pessoas, todos os âmbitos de relacionamento, nós precisamos pensar em se santificar por eles também. E quando fala de família, a gente fala também dos nossos descendentes, as gerações, os descendentes. Então, quando uma geração se santifica, a segunda geração vai ter um temor muito maior do Senhor. Então, a gente, por todos os lados que a gente olha, a gente vê o nosso compromisso diante do Senhor, por causa da nossa santificação. Por todos os ângulos. Irmãos, a santificação, quando a gente se santifica pelos nossos, quando a gente persevera diante do Senhor, às vezes a gente tem alguma situação que a gente clama, ora, e a gente, às vezes, não vê uma luz no fim do túnel, né? Mas a gente tem que continuar perseverando como aquele pai do pródigo. Um dia ele chega. Então, se alguém tem alguma situação de família que ora, que persevera, que santifica, continue. Lembre-se da paciência de Jó, né? Mas lembre-se também da perseverança do Neco. Cadê o Neco, né? Amém? Um exemplo. Outro ponto muito importante é a questão dos nossos cônjuges. Irmãos, é muito claro quando a palavra diz sobre uma só carne. Muito, muito claro, né? Então, digno de honra é o matrimônio. Né? A gente sabe muito bem esse versículo. Então, a maior expressão de amor pelos nossos cônjuges, maior expressão de amor, nos santificar. Nos santificar dia a dia por eles. Por nós, porque por nós mesmos. É uma maneira, não tem como, somos um corpo, sentimos na pele, né? O humor ou o mau humor do outro, a alegria ou a tristeza, a dificuldade. Então vamos nos santificar, pensando nos nossos cônjuges, naquele que é, do qual nós somos um só corpo. E é o melhor, sabe, as esposas gostam demais de presente, o melhor presente que a gente possa dar às nossas esposas, santifiquem por elas. Não deixe de dar o presente também naqueles dias, senão vai complicar. Mas a gente precisa entender qual a relação que tem, que não é o nosso mundo, como influencia a nossa vida na vida dos outros. Nossos filhos.
Vamos lá. Eu gosto de mais um versículo em Provérbio, que fala: não havendo bois, o celeiro está limpinho, sem problema nenhum para quem vai limpar. Mas pela força dos bois, são enormes as colheitas. Então, eu acho que é uma geração, eu digo a partir da minha comparada do meu pai, com muito medo de serem pais, de serem mães. Mas é uma bênção muito grande. Então, se você tem um filho, você tem mas a sua esposa para quem você se santificar. 2 pesos. Se você tem 10, maior o seu peso, né? Então, sim, virão dificuldades e problemas, mas virá o socorro do Senhor. Virá a necessidade que se vá diante do Senhor para saná-la. Então, é algo maravilhoso. Quem tem a experiência sabe. E às vezes a gente preocupa muito, né, em conseguir ter um patrimônio para os nossos filhos, para quando nós faltarmos. Mas o maior patrimônio que nós possamos deixar aos nossos filhos, maior patrimônio, santificar as nossas vidas. Maior legado, maior coisa que eles possam olhar e lembrar no futuro. Eu só queria voltar no item dos cônjuges. Às vezes, tem situações que eu posso orar tranquilamente sozinho, tem situações que minha esposa pode orar, mas tem situações que a gente precisa ir como casal diante do Senhor. Então, o sacerdócio na casa é algo essencial. Dependendo das situações, deveria ser comum no nosso dia a dia, e às vezes a gente falha muito nisso. E às vezes um fica esperando o outro chamar. Não, vem cá, por que não me chama para orar? Porque a gente não vai fazer isso juntos, né? Então, é um sacerdócio dos dois. Apesar que o marido, como cabeça, deveria estar encabeçando e chamando. Mais um ponto, porque através disso há a operação da santificação através desse sacerdócio. Salmo 127, voltando à questão dos filhos, diz que herança do Senhor. É um presente temporário que o Senhor nos dá. É uma recompensa, um galardão temporário. Não é nosso, aos nossos cuidados. Mas vai nos levar a ter que dobrar os joelhos mesmo. Podem ter certeza. E quem tem, continue. E lembrando que os nossos filhos são muito antenados em tudo que acontece, né? Eles estão antenados. São muito espertos. Cada geração mais esperta que a outra. Então nós precisamos influenciar os nossos filhos com a santidade. Agora, aos nossos pais. Primeiro, mandamento com promessa. Honra o seu pai. Vejamos, o que mais honraria um pai cristão? Nós que já somos pais. Isso, quero dizer para os jovens, para os nossos filhos, que mais honraria o seu pai? Os seus diplomas, seu emprego, seu patrimônio? Então pense no que é honrar o pai. Que de repente, né, pode entender equivocado que os conceitos do Senhor, os pensamentos do Senhor, muito mais altos do que os nossos. Então os filhos precisam meditar nisso. Os filhos precisam se santificar. Santificar por eles, pelos pais. Filhos que os pais não conhecem o Senhor. Se santificar de maneira
perseverante, indiferente. Filhos de pais crentes que não se santificam, os filhos também devem se santificar, orar. Quem sabe através da santificação do filho, o pai não vai caminhando melhor nesse processo de santificação. Então, a gente precisa enxergar cada um dentro do seu âmbito de convivência, as pessoas, qual o peso que tem cada um nas nossas vidas. Eu já fui jovem um dia, não tem tanto tempo, não tenho cabelo branco igual o Cleiton, né? Mas eu lembro que na juventude a gente era sempre muito questionador. A gente sempre tinha a resposta na hora certa. Quando for minha vida, quando eu for um pai, vai ser diferente, não é isso? Mas, infelizmente, a gente vivia numa geração muito acomodada. Uma geração que quer mais ganhar do que dar. Que quer, como diz aquela expressão, venha a nós o vosso reino, venha a nós. Né? Então, é uma geração que precisa olhar em torno, olhar os seus familiares, olhar os seus pais, olhar a igreja, olhar todos os bons exemplos que tem de vida e caminhada diante do Senhor. Porque essa geração, ela precisa, se o Senhor não voltar, se não estivermos aqui, a maioria dos irmãos que estão aqui, essa geração vai precisar, ela vai ter muito mais dificuldades do que a nossa. O mundo, cada vez o inimigo com mais artimanhas, vai levantar mais dificuldades, mais dificultadores. Então, essa geração vai precisar ter mais fé. Então, essa geração ela precisa se santificar. Se santificar mais do que seus pais se santificam. Pense, já que essa geração enxerga tudo, essa geração é muito, né? Os jovens são muito sábios. Então, aproveite essa santidade, essa sabedoria que pensam que tem, e vão diante do Senhor para serem santificados, santificar pelos seus. Eu queria, para finalizar, convidarmos a lermos um trecho em 1 Pedro. Irmãos, me perdoem se algumas coisas são tão óbvias, tão comuns. Mas foi isso que o Senhor me pesou o coração. Precisamos relembrar coisas básicas o tempo todo. Precisamos ouvir, precisamos considerar o nosso Deus é santo. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando vivíeis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira, santos em todos os vossos pensamentos, correto? Santos nos pensamentos? Na minha Bíblia está santo nas atitudes. Devemos ser santos. Procedimento, atitude. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe.